Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui comigo para meditarmos mais um pouquinho na preciosa Palavra de Deus. E hoje o nosso tema é Agente Secreto. Você gosta de filmes de espionagem, de mistério, livros, né? De maneira geral, a maioria gosta, né? Tanto é que fez muito sucesso o 007, o filme, né, sobre espionagem, sobre agente secreto, que foi lançado o primeiro filme em 1962. Os atores foram envelhecendo, sendo substituídos. Me parece que o último foi lançado em 2021. Então, toda essa saga continuou. Agora, veja bem, eu que gostaria de pensar do ponto de vista espiritual, sobre 007, sobre agente secreto. Existe, né? Vou contar uma experiência que eu tive. Há muitos anos atrás, eu fui membro de uma banca examinadora de um concurso público para professor titular. Nós éramos em 5 professores, o tema era evolução. E durante o período em que o candidato fazia a prova, né, a gente ficava conversando numa salinha e saiu o assunto sobre Deus. O tema era evolução, então saiu. E um dos professores mais velhos, né, e bem conhecido mundialmente, ele se declarou ateu, disse que era judeu. E eu então comecei a conversar, dizendo que eu cria em Deus, e comecei a contar algumas experiências com Deus, né, falando a respeito de Jesus, aproveitando a oportunidade, e foi uma conversa muito interessante. E quando nós saímos para o almoço, um dos membros da banca falou: Regina, vem comigo, né, para o almoço, te dou carona, né, até o restaurante. E eu fui com ele. E quando eu sentei no carro dele, ele começou a falar: Regina, que bênção, que coisa boa, tudo aquilo que você falou, eu curti demais, eu fiquei muito feliz, tal. Eu também sou cristão. Eu falei: que bom, mas por que você não comentou, não falou? E ele disse assim: não, você estava falando tão bem, eu não quis atrapalhar, e não se declarou cristão. E eu brinquei com ele: que beleza, você é agente secreto, né? Um cristão que é um agente secreto, fica escondido. E depois ele começou a contar para mim, a compartilhar os problemas que ele estava enfrentando. E é o que acontece com quem se distancia de Deus. Os problemas vêm, vão se acumulando, se tornam montanhas intransponíveis. Sabe, gente, como nós temos que acordar e tomar cuidado. Lá em Mateus 10, 32, Deus fala assim: quem, pois, me confessar, Jesus fala, diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que a gente pode se declarar cristão, mas tem algumas coisas começando a acontecer que você está sendo às vezes inibida, reprimida, para que você não pode falar. Então, como nós devemos orar pelo nosso país e cuidarmos para a gente não se tornar um agente secreto. Eu lembrei de um caso de uma moça, muitos anos atrás, num outro país, que ela estava sendo morta por causa do evangelho, e o carrasco falou baixinho para ela: renega a sua fé, fala que você não vai mais conseguir essa religião, e daí eles não matam você é tão jovem. E ela então disse para ele: eu sei porque eu estou morrendo, você sabe porque você está vivendo. Ah, meus amados, quantos camaleões, né? Pessoas que se misturam com o meio e que não tomam uma posição. Camaleão é aquele lagartinho, né? Que ele consegue mudar a cor, o desenho da sua pele, até o padrão dos desenhos, conforme a temperatura, a luminosidade, conforme as suas emoções, se ele está com medo, se ele vai para o acasalamento. Então ele começa
a mudar o padrão, né? Temperatura, emoções mudam esse padrão. Mas a gente, como cristão, nós não podemos, né? Tem coisas que são inegociáveis, a gente tem que ficar firme, né? Não usar máscara. E hoje nós estamos vendo muitos cristãos se comportando assim, como agente secreto, como camaleão. Por quê que eles fazem isso? Muitos deles, porque na realidade são cristãos assim, por herança, isso não existe, né? Deus não tem netos, ele tem filhos, né? Então acostumou a ir na igreja, vai, e ainda não teve uma conversão, realmente, uma entrega nas mãos de Deus. Eu não sei se você está nesse esquema, se você é assim, nessa identidade, né? Que ainda não se entregou na presença de Deus. Busque o Senhor, se entregue, peça perdão, consulte alguém, converse com alguém, mas não fique sem se entregar totalmente na presença de Deus, né? Realmente se entregue na presença dele. Peça a ele que se converta os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vida, o teu modo de pensar, de agir. Né? Não vá no caminho daquelas pessoas que querem estar na igreja e querem estar no mundo, né? Aproveitando o melhor dos dois. Não pode, não tem isso, né? De você ter os pés em tuas canoas. É bem claro isso na palavra, né? Jesus nos ensina. Segundo, são aquelas pessoas que estão interessadas em levar vantagem. E ficam falando que são cristãs, porque às vezes é interessante, vantajoso, adulam com a língua, né? Os outros, né? Falam o que o outro quer ouvir. Então, são pessoas que não assumem posição, não assumem compromisso. Então, fala o que o outro quer ouvir, então entra na dança, né? No ritmo da dança. Muitos estão preocupados mais com a sua reputação do que agradar a Deus, do que o seu caráter. Como nós devemos cuidar para não fazermos isso. Outros se isolam, não falam da sua fé, porque eles já confiaram em outras pessoas e levaram rasteira, né? Foram traídos, sofreu bullying. Então, para evitar sofrimento, eles não revelam o que vai no seu coração. É o medo, né? É o medo de ser confrontado. Isso também Pedro teve medo. Quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro, né, que tinha uma intimidade com Jesus tremenda, ele nega Jesus. Ele tem medo de pessoas, ele tem medo do que poderia acontecer. E eu gostaria de pensar nessa história de Pedro. No que nós temos negado a Jesus. Lá em Marcos capítulo 14, versículo 54, diz que Pedro seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. E daí, chegando ali, ele se sentou com os guardas, se esquentando junto ao fogo. Às vezes, nós negamos Jesus quando nós seguimos Jesus de longe. A gente não se envolve, não se compromete, não segue os princípios. Quando der, a gente vai na igreja, quando não der, a gente não vai. A gente não se coloca à disposição de servi-lo, de fazer a sua vontade, a sua obra. A gente nega Jesus quando nós não declaramos, né, a nossa fé. Quando nós não declaramos a nossa fé. Lá em Marcos 14, 71, quando Pedro é confrontado para falar a sua identidade, ele começa a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Ele diz que não conhecia Jesus. Muitas vezes nós negamos Jesus quando nós esquecemos da sua palavra, da sua vontade, das suas advertências. Em Marcos 14, 72, diz assim: e logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Ele se lembra como nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Ele. Pedro foi avisado por Jesus, mas ele estava todo seguro, achando que ele jamais faria isso. E muitas vezes a gente se acha seguro na fé
E a gente, às vezes, em situações que a gente poderia falar do amor de Deus, declarar a nossa fé, a gente se omite, a gente foge, né? A gente dá uma escapulida, né? Como nós devemos lutar para não negarmos o nosso Deus, seguirmos a Ele de perto, confessarmos o nosso amor, a nossa fé em Jesus, né? E realmente não nos esquecermos das advertências dele. Cuidado aonde você vai, aonde você frequenta, aquilo que você alimenta, os seus pensamentos, os seus sentimentos, para não pecar contra Deus, porque o pecado dói muito. O final do versículo 72 diz que ele se pôs a chorar. Tem um texto que fala que ele chorou amargamente. O pecado dói. Pedro, quando viu que ele tinha feito aquilo que Jesus tinha alertado, ele se põe a chorar, né? Ele expõe a sua miséria, a sua covardia. Mas Jesus, na sua misericórdia, ele sabe a nossa luta, ele conhece a dor de Pedro. E ele então mostra para Pedro o seu amor, o seu perdão. Quando a gente vai lá em Marcos 16, né? Marcos 16, versículo 7, quando o anjo está ali no túmulo, né? E as mulheres vão lá e elas estão procurando Jesus, e o anjo fala: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele não está aqui. E diz para ela: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro é ressaltado aqui. E diz assim: ele está indo adiante de vós para Galiléia, lá vocês o verão. Como ele disse, as promessas de Deus se cumprem todas, uma a uma. Depois nós temos em João 21, que Jesus come com Pedro, ele dá uma missão preciosa demais: Pedro, apacenta minhas ovelhinhas. Oh, como Deus, Jesus tem amor por mim e por você, somos as ovelhinhas dele. E ele fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. O amor, o carinho, né, que Jesus demonstra para Pedro é muito grande. E Pedro decide mudar a sua história. Ele passa a falar de Jesus sem subterfúgios, né? Sem evasivas. Pedro, de covarde, ele passa a falar com uma ousadia diante dos poderosos da época, ao ponto que lá em Atos 4, versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro restaurado, tratado, perdoado, transformado, porque ele tinha estado com Jesus ressurreto. Estar com Jesus deve fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. E Deus, ele não nos chamou para covardia, para sermos medrosos, ele nos fez ousado. Está lá em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio, né? De moderação. Sozinho é impossível nós sermos embaixadores de Jesus aqui na terra, mas quando ele está trabalhando na nossa vida, nós não estamos tão distante dele, nós estamos buscando a ele, estamos com as promessas dele dentro do nosso coração, ele nos capacita, ele é o Deus do impossível. Lá em Josué 1,9, Deus diz para mim e para você: sede fortes e corajosos, não temais e não vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, esse é o nosso Deus, é o Senhor, né? E ele vai convosco, não vos deixará, não vos desamparará. Esse é o nosso Deus que prepara o nosso caminho, que vai adiante de nós, cuida de nós, né? Somos blindados com a proteção de Deus e nada de mal nos acontece. Nós estamos vivendo momentos delicados na história do Brasil, que nós possamos realmente termos ousadia para falar do amor de Deus, da palavra de Deus, com a integridade que ela nos é apresentada.
para que todos saibam, vejam que o nosso Deus, Ele mandou Jesus para nos lavar e nos purificar de todo o pecado, mas Ele quer de mim e de você uma nova vida, uma vida transformada, tratada, longe daquilo que a Bíblia, que a palavra contém, que nós possamos ser realmente embaixadores, né? Instrumentos de Deus para levar essa palavra na sua inteireza, né? Em todo o tempo. Amém? Um grande abraço para você, reflita sobre essa palavra, que sejamos bênção por onde quer que Deus nos colocar, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.